Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Famosos. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Flávio da Costa. No vídeo de hoje eu vou falar alguns motivos que fazem a motocicleta não funcionar. Então fica comigo aqui até o final do vídeo que a gente vai falar disso agora. Bom pessoal, então hoje eu vou listar alguns itens que fazem com que a motocicleta não funcione, seja que ela não dê sinal nenhum no painel, ou mesmo que ela dê sinal no painel, mas mesmo assim ela não funciona. Então se você está com esse tipo de problema, assiste o vídeo aqui até o final, que eu tenho certeza que vai dar uma clareada boa na sua mente, para você ter ideia do que fazer. Então pessoal, a gente sabe que a motocicleta ela precisa ter três coisas mínimas para funcionar, que é a centelha, combustível e compressão. Tendo isso, a motocicleta tem que funcionar, beleza? Vamos supor que eu ligo a ignição aqui. A motocicleta não acende nada no painel, não aciona a bomba de injeção. Não sei se foi possível ouvir o barulho da bomba de injeção acionando, que fica dentro do tanque nesse modelo de moto. Então vamos supor que eu liguei aqui e a motocicleta continua daquela forma, continua sem acender nada no painel. Então nesse caso a gente tem um problema que pode ser relacionado à bateria, pode ser relacionado à ignição e também pode ser relacionado a fusível ou até mesmo a fiação rompida no chicote, no sistema elétrico da motocicleta. Então para a gente saber onde realmente está o problema, se é a bateria, se é a ignição, a gente tem que realizar alguns testes. De cara, se a gente ligou, percebeu que as luzes do painel estão fracas, não está acendendo com aquela força total, a gente já pode ir lá na bateria. Por que eu posso ir direto na bateria nesse caso? Que eu percebi que a luz de neutro, por exemplo, tá fraca. Quando eu aciono os piscas ou a buzina, por exemplo, a motocicleta não emite, não consegue piscar as sinaleiras, ou seja, as setas. A buzina também não está naquela altura normal da buzina. Então nesse caso aí a gente já pode descartar e ir direto na bateria, porque a bateria vai estar fraca. Se você ligou ali e percebeu que as luzes não estão acendendo, tal, completamente, está acendendo mais fraco, então você vai direto na bateria. Por que você vai na bateria direto? Porque nesse caso não é fusível, porque se ela está acendendo o painel mesmo que fraco, então fusível não é. Fiação rompida também a gente já pode descartar, e também a gente já pode descartar a ignição. Por quê? Porque ela acendeu o painel quando eu liguei a ignição. Então nesse caso a gente vai na bateria. Agora vamos supor que eu liguei a chave e não acendeu nada. Aí sim a gente tem que começar alguma série de testes para poder a gente diagnosticar onde está o problema. No caso a gente vai fazer o primeiro teste que a gente vai fazer, a gente vai na bateria. No caso, no próximo vídeo a gente vai fazer esses testes aí. Então eu fui lá na bateria, verifiquei que ela tem carga, fiz a medição com o multímetro ou com algum outro equipamento que você tem em mãos, verifiquei que ela tem carga. Então nesse caso a gente já descarta também a bateria. Se você tiver outra bateria, quiser montar para ter certeza, pode montar também, mas com os testes que a gente vai fazendo você vai conseguir identificar. Então não acendeu nada, testei a bateria tem carga. O que eu vou fazer? Vou testar fusível. Fusível fica do lado da bateria, nesse modelo aqui. A grande maioria das motocicletas tem um fusível no relé de partida e tem também um fusível, uma caixa de fusível para os outros sistemas, seja o sistema eletrônico e também para o sistema elétrico. Quanto maior a motocicleta, maior tende a ser a quantidade de fusíveis que ela vai ter nessa caixa de fusível. Aí eu verifiquei bateria, verifiquei fusível, vi que está ok. O que eu vou fazer? A gente vai desmontar a frente da motocicleta. No caso, também vai ficar para um próximo vídeo. Nesse caso eu estou passando só o superficial do que você tem que saber para conseguir realizar o diagnóstico. A gente vai desmontar ali na frente, por exemplo, e vai testar se está chegando corrente elétrica na ignição. Caso eu realize esse teste, seja com o multímetro ou com a chave de teste, por exemplo, verifiquei que tem corrente chegando na ignição. Então vou verificar se está entrando na ignição e se está saindo da ignição quando eu ligo a chave. Caso eu verifique que tem
corrente elétrica entrando na ignição, mas não sai. Quando eu digo entrando, pessoal, vamos supor que eu tenho dois fios. O fio de alimentação da ignição, que é o que vem lá da bateria, do sistema elétrico da motocicleta, e o fio de saída, que vai distribuir da ignição, entra nesse aqui, sai aqui, vai distribuir da ignição para o sistema elétrico, ou seja, vai alimentar o chicote da motocicleta quando eu ligo a ignição. Desliguei, eu tenho apenas fio de alimentação. Fiz o teste, está entrando, mas não sai, o problema está ali, ó, ignição. Como que a gente vai saber se realmente é ignição? Ou você pode fazer o teste com o multímetro, ou você pode fazer o teste com a ferramenta de diagnóstico, no caso uma ferramenta de teste, ou você pode colocar outra ignição. Se você não tiver a ignição, você pode proceder à ligação também, fazer um jump diretamente na ignição. Lógico, se a motocicleta tiver sistema de code, que é o sistema de antifurto na ignição, mesmo você jumpeando, ela não vai funcionar. Mas para a gente saber se a ignição está com problema, dá para a gente fazer esse teste aí, beleza? Então essa aqui é a primeira parte dos problemas que a motocicleta vai apresentar para mim. Agora vamos imaginar que está tudo ok, bateria, fiação, ignição. Eu liguei a chave aqui, ela acende ali o painel, mas não aciona a bomba de combustível, não alimenta o sistema de injeção eletrônica. Então nesse caso a gente tem que realizar também alguns testes para a gente saber. Bom, e como que a gente vai fazer isso? Eu vou ligar a ignição no caso e vou verificar a luz de anomalia, que é a luz laranja que a gente tem aqui no painel. Essa aqui acende, passa um tempo, ela apaga. Caso eu liguei a ignição, acendeu o neutro, mas a luz laranja não acendeu, então quer dizer que o sistema de injeção eletrônica está com algum tipo de problema. Só um recado importante, a gente agora está prestando consultoria também online, tá? Para você que quer montar uma oficina de motocicletas, ou para você que tem interesse, quer comprar uma motocicleta, mas está meio perdido, não sabe como escolher direito. A gente está oferecendo consultoria, tem um e-mail que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você entrar em contato com a gente, para a gente marcar aí um bate-papo diretamente comigo, no melhor horário, para mim e também para você, tranquilo? A gente vai ver qual que fica melhor para a gente conversar. Lembrando que esse e-mail também é válido para você que quer divulgar a sua marca ou o seu produto aqui no nosso canal. Você pode entrar em contato com a gente através desse e-mail. Vamos supor que eu liguei a ignição, percebo que o neutro acende, as setas funcionam, luz de freio funciona, buzina funciona, mas a motocicleta não aciona a bomba de injeção e nem acende ali a luz de anomalia, que é a luz laranjada que a gente tem lá no painel. Então aí a gente vai fazer alguns testes também. Eu vou localizar a central de fusíveis, no caso a caixa de fusíveis, para a gente verificar. Por quê? Porque eu não preciso verificar o fusível principal, que é aquele que fica do lado da bateria no relé de partida, porque eu sei que a motocicleta está alimentando ali o painel. Então já posso descartar ele, não preciso perder tempo procurando se é nele o problema, e já posso ir para a caixa secundária, que é a caixa de fusíveis do sistema elétrico e eletrônico da motocicleta, que funciona a partir do momento que eu ligo a ignição. Lá a gente tem um fusível para cada sistema: sistema de injeção eletrônica, para o sistema de ABS, no caso motocicleta com ABS, sistema elétrico, que no caso é seta, buzina, farol, luz de freio, essas coisas, e tenho também o fusível do sistema de injeção eletrônica. Vou achar ali, abrir a caixinha, quando está original tem escrito lá qual fusível corresponde a qual parte do sistema elétrico. Vou verificar o fusível do sistema de injeção eletrônica. Percebi que ele está queimado, substitui, ligo de novo, deu certo, funcionou, beleza. Não funcionou, a gente vai ter que percorrer então um outro caminho para a gente encontrar onde está esse problema. Lembrando, pessoal, o vídeo hoje é um vídeo teórico para a gente entender como funciona tudo isso aqui, e os vídeos práticos de como a gente executa cada teste desse que eu estou falando aqui vai vir nas próximas semanas. Então, se você não é inscrito, já se inscreve aqui, já ativa o sininho para não perder nenhuma notificação quando a gente postar os outros vídeos da série, beleza? Agora vamos imaginar o seguinte: liguei a ignição, acendeu o painel, acendeu a injeção, bomba aciona, aperto aqui para dar partida, a motocicleta não funciona, não gira. Aí nesse caso, pessoal, a gente tem que verificar também agora
se a gente tem alimentação do interruptor de partida através do sistema elétrico da motocicleta. É o mesmo princípio da ignição. A gente tem um fio de alimentação, que é o fio que entra aqui no interruptor. A partir do momento que eu apertei, ele vai fechar o contato e vai sair corrente elétrica no outro fio para alimentar ali o relé de partida e também o motor de arranque. Então a gente tem que verificar isso aí. Como que a gente verifica isso? A gente pode verificar com o multímetro digital, a gente pode verificar com o osciloscópio, a gente pode verificar com a ferramenta de teste. A gente pode fazer também o seguinte: a gente pode fazer um jump aqui dentro nos fios correspondentes ao botão de partida, no caso o botão de acionamento da partida. Caso eu fechei um jump aqui, o motor de partida girou, a motocicleta não funciona, aí eu tenho que verificar outros itens. Mas vamos imaginar que eu testei, está entrando corrente elétrica no botão de partida, mas não sai. Quando eu aciono aqui, não dá sinal nenhum, não aciona, não funciona nada. Então nesse caso, se está entrando, testei, não sai, o problema está aqui no acionador de partida. Caso você fizer o jump, ou você triscar um fio no outro lá dentro, por exemplo, e ela não acionar o motor de partida, aí o problema já é por outro lado. Bom, então vamos imaginar o seguinte: eu aciono aqui o botão de partida e eu ouço apenas um tec-tec, ou seja, um estalo. O que isso aí quer dizer para mim, pessoal? Duas coisas: ou relé de partida ou escova do motor de arranque. Então você vai ter que fazer um teste também para a gente diagnosticar se é relé de partida ou se é o motor de arranque. Geralmente as escovas de partida é que tendem a dar mais problema nessas motocicletas com partida elétrica. Então vamos imaginar que você fez os testes aqui, aciona o botão de partida, mas a motocicleta não gira o motor de arranque. Então você vai ter que desmontar ele ali para você verificar se realmente são as escovas. Lógico, depois que você fizer o teste. O vídeo prático também desse tipo de teste a gente vai fazer nas próximas semanas, tranquilo? Agora vamos imaginar o seguinte, pessoal. Eu liguei a ignição, apertei aqui o motor de partida, que fica localizado aqui na motocicleta, na parte do motor. Ele gira, o motor de partida gira, a moto dá sinal de vida, mas a motocicleta não funciona. Então nesse caso a gente vai ter que verificar o que? A gente vai verificar se a motocicleta tem centelha. O que é centelha, pessoal? Centelha, para quem já conhece, tá tranquilo. Para quem não conhece, é a faísca propriamente dita lá na vela de ignição. Essa parte, pessoal, é muito importante você tomar cuidado quando for fazer o teste desse tipo de componente. Por quê? Porque a gente tem uma carga elétrica muito alta, uma amperagem muito alta. E se você acontecer de você encostar no fio do cachimbo ou no fio da bobina de ignição, você pode tomar um choque, e o choque é bem forte, tá, pessoal? Então, muito cuidado com isso aí. Como que eu vou fazer esse teste para ver se a motocicleta tem centelha na vela? A gente vai desconectar o cachimbo de vela, vou tirar ele fora, vou pegar apenas o fio, preferência com um alicate, tá, pessoal? Nunca pega esse tipo de coisa com a mão. Lógico, quem já é treinado vai fazer isso aí, não vai ter perigo, mas se der problema você vai tomar um baita de um cutucão. Então cuidado quando for fazer isso aí. Vou pegar o fio da bobina, vou chegar ele próximo da vela e vou acionar a partida. Verifiquei que a motocicleta tem centelha, ou seja, ela está dando faísca do fio da bobina para vela de ignição. Então nesse caso eu posso fazer o teste da seguinte maneira: eu verifiquei que tem centelha, coloco uma vela nova ali, a motocicleta vai funcionar. Se não funcionar, aí você já vai partir para outra parte dos testes que a gente vai ver mais para frente aqui nesse vídeo. Se você tem interesse em aprender mecânica da forma correta, ou já sabe trabalhar como mecânico, mas tem o sonho de montar a sua oficina, tem alguns cursos que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você aprender isso aí da forma prática e de forma bem simples também, para você realizar aí o seu sonho. Se você quiser aprender, então clica nos links aqui embaixo e dá uma conferida, beleza? Então, pessoal,
Eu fiz todos esses testes, já verifiquei tudo isso, está funcionando perfeitamente. Eu vi que tem centelha na vela, coloquei uma vela nova, mesmo assim a motocicleta não funciona. O que eu vou fazer de teste aqui agora, pessoal? Então eu sei que a motocicleta está pressurizando combustível, eu sei que ela tem combustível, tá? É importante você verificar isso aí também para não ficar perdendo tempo. De repente a motocicleta está faltando combustível, você não verificou, você fica perdendo tempo aí, procurando por outras coisas e o problema está aqui dentro. Se você tem experiência, você já é acostumado a trabalhar com isso aí, de cara você já vai descartar essa hipótese. Mas o nosso vídeo aqui, pessoal, não é só para quem já é profissional ou para quem já trabalha na área, quem já tem um bom entendimento de motocicleta, mas também para quem não sabe praticamente nada ou nada da motocicleta. Está entrando no ramo de motocicletas hoje, por exemplo, então esse vídeo é para você também. Bom, então, voltando aqui, verifiquei que a motocicleta tem tudo isso que eu falei na parte anterior, inicialmente do vídeo aqui. Vamos supor que agora ela tem centelha, eu coloquei uma vela nova, mesmo assim a motocicleta não funciona. Pode ser o que, pessoal? Se já pode ser parte do motor, ou seja, pode ser parte de compressão, que é aquela terceiro item que a gente falou. Tem que ter combustível, centelha e compressão. Então a gente já falou da parte de combustível, a gente já falou da parte de centelha, a gente vai falar agora da parte de compressão. O que é essa parte de compressão, pessoal? A parte de compressão, a gente tem as válvulas de admissão e válvula de escape, que elas trabalham abrindo e fechando para admitir o combustível, pressurizar essa mistura ar-combustível e também para expulsar os gases aqui do motor após a explosão do combustível. Então a gente tem que verificar agora se a motocicleta tem compressão. No vídeo prático eu vou mostrar como que a gente faz esse procedimento sem equipamento praticamente nenhum. Lógico, existe algumas ferramentas para isso, mas no nosso vídeo prático eu vou mostrar como você testa isso aí de forma bem simples, sem correr risco de tomar um choque ou danificar outras coisas da motocicleta, tranquilo? Então, lembrando, se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui no nosso canal para quando for saindo os outros próximos vídeos, você receber a notificação dos vídeos. Os nossos vídeos, pessoal, a gente programa eles, tá? Eles são programados para sair em um determinado horário. E se você quiser receber a notificação do vídeo imediatamente quando a gente programar esse vídeo, basta você clicar no botão Seja Membro, que assim que a gente programar o vídeo, você vai receber a notificação antecipada, ou seja, antes de todo mundo, você vai ter acesso ao nosso conteúdo. Vamos supor que o vídeo está programado para amanhã, às 10 horas da manhã, e eu postei ele agora, eu programei ele agora, que é por volta de 10 horas da noite. Então, a partir de agora, você já tem acesso a esse vídeo, se você for membro. Se não for, o vídeo vai ser notificado para você a partir de amanhã, depois que ele ficar público, tranquilo? Outra coisa, se você tem alguma dúvida, tem algum questionamento, alguma opinião que você quer expressar, deixe aqui nos comentários que eu estou fazendo uns vídeos curtos respondendo também algumas perguntas que eu achar mais interessante. Eu respondo essas perguntas em forma de um vídeo curto. Vou falar seu nome ali, sua pergunta e vou dar uma solução para esse problema seu, beleza? Se você quiser que sua dúvida, seu comentário se torne um vídeo, deixa ele aqui pra gente, que é muito importante também pra gente saber o que você está achando do vídeo e saber como que a gente pode te ajudar melhor, tranquilo? Bom, pessoal, então, nosso vídeo, a gente já viu praticamente tudo que a motocicleta precisa para funcionar e nos próximos vídeos a gente vai entrar na prática para a gente saber como que a gente faz o diagnóstico de cada uma dessas partes para a gente ter certeza do que está acontecendo e não ficar batendo cabeça e nem trocando peça desnecessária. Então você vai direto no problema para resolver. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês uma maneira fácil da gente identificar onde está o problema elétrico da motocicleta. Lembrando que o vídeo hoje é prático. No vídeo de hoje a gente vai fazer o teste do sistema elétrico para a gente saber encontrar o defeito. Então eu vou imaginar que a motocicleta, quando eu ligo a ignição, não acende nada no painel, a motocicleta não dá sinal nenhum de vida. Então eu vou te mostrar um passo a passo que você tem que seguir para encontrar o problema. Então, pessoal, a gente vai usar 3 ferramentas hoje, tá? A gente vai usar o multímetro digital, que é esse camarada aqui, muita gente já conhece. A gente vai usar também esse teste de fiação, inclusive tem um vídeo dele aqui na playlist
especial elétrica, que eu mostro como fazer essa ferramenta. Isso aqui eu fiz aqui na oficina mesmo, é bem simples. E também a gente vai usar a caneta de polaridade, que é essa aqui, ó. Tem alguns vídeos dela também aqui no canal. E ao decorrer do vídeo eu vou explicar como que a gente vai usar cada um desses aqui. Então, vamos imaginar que essa motocicleta, ela não dá sinal nenhum. Quando eu ligo a ignição, ela não acende neutro, não acende painel, não acende nada. Não funciona a seta, não aciona o sistema de injeção eletrônica. Então, primeira coisa que a gente tem que verificar nesse caso, imaginando que ela não acendeu nada no painel. Primeira coisa que a gente vai verificar a bateria. Como que eu consigo verificar essa bateria, pessoal? Eu posso fazer de duas formas. Ou eu posso usar essa ferramenta aqui. Se você não tiver isso aqui, você pode usar uma lâmpada também. Vai funcionar da mesma forma. Vou colocar ela em um polo da bateria, no caso no negativo, e vou triscar aqui, ó. Então eu sei, nesse teste aqui, eu já vi que a bateria tem corrente elétrica. Então quer dizer que bateria muito provavelmente não é, porque se ela acendeu essa ferramenta aqui, pelo menos o neutro deveria acender lá no painel. Então se não está acendendo, bateria a gente já pode praticamente descartar. Para mim confirmar se ela tem carga suficiente para poder acender neutro, acender ali o sistema de injeção eletrônica, agora a gente vai usar o multímetro digital. Eu vou colocar na escala de 20 volts contínuo, que é essa aqui, ó. É importante não confundir com volts alternado, que é essa do outro lado. Vou fazer o seguinte, pessoal, vou colocar aqui a ponta de prova no negativo da bateria, a outra ponta de prova no positivo, na escala de 20V, 20 volts. Então eu consigo identificar que a bateria está com 12,76 volts de carga. Então ela é suficiente para acender não só a luz do painel, como também a luz da injeção, acionar o sistema de injeção eletrônica e acionar também a bomba de injeção. Então nesse caso eu já posso descartar a bateria. Caso você ainda tiver na dúvida e tiver outra bateria, coloque outra bateria na motocicleta para você confirmar, ter 100% de certeza. Nesse caso, eu sei que a bateria tem corrente elétrica e para mim funcionar e para mim utilizar essa ferramenta aqui, eu preciso da carga da bateria, preciso de alimentação da bateria. Eu vou conectar ela aqui agora, lado negativo. Mesma coisa aqui do lado positivo. Vejam que a caneta já acendeu. Quando eu triscar essa caneta aqui agora, pessoal, em alguma parte da motocicleta, ela vai me identificar ali a voltagem. No caso aqui, ó, ela está dando 13,2 volts. Posso confiar em qual, pessoal? Posso confiar no multímetro ou posso confiar nessa caneta? Porque já que a gente colocou o multímetro, ela deu 12 e alguma coisa, aqui está dando 13,2. Pessoal, você pode confiar. Eu confio mais no multímetro, tá? Desde que seja um multímetro de boa qualidade. Mas a caneta também vai funcionar tranquilo. Então vou fazer o teste novamente aqui, ó. 12,7. Lembrando que tanto o multímetro quanto a caneta de polaridade ela tem variação. Então é normal isso acontecer. Bom, nesse caso eu sei que a bateria tem corrente elétrica. Eu vou procurar então o que, pessoal? Eu vou procurar aqui, ó, o fusível principal. O que é o fusível principal, pessoal? Fusível principal. É o camarada que fica aqui dentro, ó. Ele alimenta o sistema, ele protege, na verdade, o sistema elétrico principal da motocicleta. Então, se eu tiver algum curto em algum sistema alguma parte do sistema elétrico, ele está aqui para proteger. Só porque a gente sabe que o fusível principal ele trabalha aqui da bateria até a ignição, retificador. Já a parte de seta, buzina, essas outras luzes de freio, essas outras coisas, a gente tem essa caixa secundária, que é essa aqui, ó. Então a gente tem mais alguns fusíveis aqui dentro. No caso, eu não vou testar isso aqui agora, essa parte dos fusíveis secundários. Por quê? Porque o problema que a gente está imaginando que tem na motocicleta aqui é que ela não acende o painel, não acende nada.
Então o que acontece? Se fosse fusível secundário, muito provavelmente ela ia dar algum sinal, porque dificilmente vai queimar fusível da injeção e também o fusível do sistema elétrico. Então, pelo menos o neutro deveria acender ou a injeção. Então, nesse caso, não está descartado, tá, pessoal? Lembrando, mas eu vou prosseguir o teste a partir do fusível principal, que ele protege todos. Lembrando que esses fusíveis secundários, ele vai depender, se a ignição estiver funcionando, que eles vão funcionar, porque ele é alimentado aqui pelo pós-chave. O que é pós-chave? A partir do momento que eu ligo a ignição, no fio que sai na fase de retorno da ignição, alimenta esses fusíveis. Então vamos lá. Eu vou colocar a ferramenta, qualquer parte metálica da motocicleta. Posso ligar aqui no negativo da bateria. Por que eu vou ligar no negativo, pessoal? Isso também pode ser uma dúvida muito importante. Como a gente vai testar pulso positivo, ou seja, a gente quer saber se tem corrente positiva circulando no sistema, eu vou utilizar então a garra aqui da nossa ferramenta no polo negativo, porque quando eu tocar essa ferramenta em alguma parte positiva da motocicleta, ela vai acender. Caso eu quisesse identificar se tem algum fio negativo rompido, eu ia fazer o contrário, eu ia ligar a garra da ferramenta no polo positivo. Quando eu tocasse qualquer parte metálica da motocicleta, a ferramenta ia acender. Beleza? Se tiver ficado dúvida, deixa nos comentários aí que a gente pode fazer um vídeo só sobre isso também. Outro detalhe importante, pessoal. Você ligar aqui, nesse lugar, você tocar aqui, ele vai acender. Mas, se o fio terra, que é esse principal aqui, ó, que é ligado no fio negativo, no polo negativo da bateria e também na massa do motor, tiver rompido, tiver oxidado ou tiver algum problema, quando eu conectar aqui, ó, na parte metálica da motocicleta e esse fio aqui tiver rompido, ele não vai acender. Então eu já recomendo que você coloque isso aqui em uma parte metálica da motocicleta, porque eu já posso descartar também que o fio negativo que vai parafusado lá no motor de partida não está rompido, porque senão eu fico perdendo tempo. Eu imagino que ele, digamos que ele está arrebentado, eu coloquei aqui no polo positivo da bateria e ele só vai acender, mas eu vou ficar na dúvida procurando. Então coloca aqui porque você já descarta o caso do cabo terra, se está rompido ou não. Bom, então eu vou desconectar aqui, pessoal. O fusível principal, ele fica aqui embaixo. Vou tirar fora. Ele é um pouquinho agarrado mesmo, tá, pessoal? É normal isso aqui, porque ele não pode soltar fácil. Tirei. Beleza. Aqui, ó, a gente já tem um indício de alguma coisa errada, porque tem oxidação. A gente pode observar que tem oxidação aqui dentro. Isso não pode ter oxidação em excesso, porque isso aqui faz isolar também o sistema elétrico. Então, nossa ferramenta está conectada aqui. Eu vou verificar se o fusível principal está intacto. Vou tocar ele aqui, ó. Liguei de um lado. A gente for observar, a gente tem aqui, ó, a gente tem a parte para a gente fazer o teste. Não sei se vai dar para ver. E daqui a gente tem outro. Vou conectar ele aqui de novo. Então, testei a parte de entrada. Vou testar agora a parte de saída. Então, tá ok. Eu sei que o fusível não tá. Então, eu sei que o fusível não tá queimado. Beleza. Então, vamos continuar. Aqui, pessoal, a gente tem esses outros dois conectores, no caso 4 conectores. Aqui para alimentação do relé, no caso esses dois aqui é um pulso quando a gente der partida, e no caso o outro é um fio negativo, ele é alimentado aqui por esse conector. O que me interessa aqui nesse caso é os dois de trás, que são os fios de saída da alimentação do fusível. Então eu vou tocar o nosso teste de fiação aqui. Ele tem que acender. E aqui também. Beleza. Então eu já descartei fusível. E também já descartei aqui o conector do relé de partida. Eu sei que isso aqui está intacto.
Vou conectar novamente. Apertar aqui as travas. Agora eu vou virar isso aqui, pessoal, para trás. E vou testar se está saindo corrente aqui nos fios vermelho e branco. Então a gente tem dois fios vermelho e branco. Vou conectar a ferramenta aqui. Está funcionando. Está funcionando. Por que que é importante eu testar aqui? Se eu testar só no conector do relé de partida e tiver oxidação, eu não testar aqui, ó, pode ser que a sujeira esteja isolando o sistema elétrico. Beleza, então identifiquei aqui o fio branco, vermelho com branco, perdão, tem dois, tá? Eles são conjugados lá em cima. Então eu vou procurar esse fio aqui agora lá na ignição. Por quê? Se esse fio tiver rompido daqui até a ignição, quando eu ligar a chave, ela não vai estar sendo alimentada e não vai passar a corrente elétrica, porque não está chegando lá. Quando a gente liga, não vai acionar o sistema elétrico da motocicleta. Por isso que é importante a gente seguir esse passo a passo. Se eu quisesse testar isso aqui direto lá na ignição, pessoal, tranquilo. Só porque eu estou mostrando o passo a passo para você conseguir entender. Mesmo você que não tem noção de elétrica, vai conseguir pegar isso aqui e conseguir resolver o problema, beleza? Bom, pessoal, a gente está prestando consultoria também para você que quer montar uma oficina de motocicleta, para você que quer comprar uma motocicleta, está na dúvida de qual moto comprar, para você que tem dúvida de mecânica em geral. Então tem um e-mail aqui na descrição do vídeo, vou deixar aqui embaixo para você entrar em contato com a gente, caso tenha interesse na consultoria, diretamente comigo, tá? Um bate-papo que a gente vai ter aí. Para você entrar em contato, a gente marcar o melhor horário para mim e também para você, tranquilo? Detalhe, pessoal, essa ferramenta aqui não é indicada para teste do sistema de injeção eletrônica. No caso aqui a gente está fazendo teste do sistema elétrico, que trabalha com 12 volts, então não tem problema. Mas se você for testar sensor de injeção, unidade de injeção, não use isso aqui, tá? Porque você pode fechar um curto e causar algum problema. Tem que saber onde você vai utilizar isso aqui, somente no sistema elétrico. O que é o sistema elétrico? Seta, buzina, farol, luz de freio, farolete, essas coisas aí tá tranquilo. Agora você fala assim, vou testar um sensor da injeção, aí já usa a caneta de polaridade. Eu sei que muita gente não vai ter. Essa ferramenta aqui saiu para mim com custo praticamente zero. Eu só precisei da lâmpada e o fio. Eu tinha um fio aqui, não precisa ser espiral, pode ser qualquer tipo de fio. Se quiser saber como faz, dá uma olhada lá no vídeo, beleza? Então se você for testar sistema de injeção eletrônica, caneta de polaridade ou multímetro. Vou conectar aqui, pessoal, ó, no negativo. Vou conectar o outro aqui no positivo da bateria. Vou mudar a câmera aqui agora para a gente ir lá para a ignição, para a gente fazer o teste lá em cima, para a gente descobrir se é fio rompido daqui até a ignição ou se o problema é na ignição, beleza? Bom, então agora a gente já está aqui no sistema elétrico, aqui na frente da motocicleta. Eu já tinha deixado isso aqui fora para poder a gente ganhar tempo. Como que eu vou saber qual que é o conector da ignição? Eu olho aqui, tem um monte de conector, eu não tenho noção nenhuma, não sei qual que é qual. O que você vai fazer? Você vai pegar o fio aqui, ó, e vai verificar qual que está saindo da ignição. No caso, a gente tem aqui os conectores do painel, conectores da chave de luz, que é o comando de sinaleiras, comando de luz, né, da motocicleta. Aqui eu vou separar o da ignição. Beleza. Localizei aqui os fios da ignição, que são esses dois aqui, ó. Então tem os fios de saída e os fios de alimentação. Beleza. Vou usar aqui a caneta de polaridade. Nesse caso, eu poderia tranquilamente também usar aqui essa ferramenta, tá? Não tem problema nenhum, porque a gente ia estar testando o sistema da elétrico, e não diretamente o sistema de injeção eletrônica. Mas se você tiver a oportunidade de adquirir uma ferramenta dessa aqui, é bem viável, porque na própria ignição a gente tem um sistema que alimenta aqui a injeção eletrônica. Então é como se a ignição tivesse dois contatos. A gente tem, quando a gente liga a ignição, a gente fecha contato no sistema elétrico e fecha contato também do sistema eletrônico.
Beleza, então a gente viu lá no relé de partida que o fio que sai corrente lá do relé de partida é o fio vermelho com branco. Onde eu vou localizar ele? Vocês lembram que lá embaixo tinha 2 fios? Aqui também tem os 2 fios, ó. Não sei se vai dar para ver, mas se você for observar, a gente tem 2 fios. O que eu vou fazer? Eu vou conectar a ferramenta aqui, ó. Então eu vejo que tem corrente entrando. Caso eu colocasse a ferramenta aqui nesse fio branco, vermelho com branco, e ele não acendesse, muito provavelmente ele estaria rompido no sistema, no chicote da fiação principal. É muito comum esse tipo de chicote arrebentar, tá, pessoal? Aqui a gente for observar, a gente já tem aqui a capa do conduíte está furada e é muito comum ele arrebentar aqui. Caso eu fizesse o teste e não acendesse aqui, não me dissesse a voltagem que está chegando, muito provavelmente ele ia estar rompido. Porque a gente sabe que o fusível não é, então ele estaria rompido. Beleza, então testei aqui, sei que está entrando. O que eu vou fazer? Eu vou encontrar ele aqui do lado de cima. Mesma coisa. Por que eu tenho que testar dos dois lados, pessoal? Inclusive tem um monte de vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. Caso o problema esteja no conector, você testou apenas de um lado, não testou dos dois lados, o problema está aqui no conector, você vai ficar debatendo. Então já leva na sequência para você não perder tempo. Beleza? Vamos lá. Então eu sei que está entrando corrente elétrica. O que eu vou fazer? Eu vou localizar aqui o fio de saída. Ah, mas eu não sei qual que é o fio de saída. Pessoal, conecta a ferramenta aqui e liga a ignição. 12.7. Então eu sei que a ignição também não é. Nesse caso aqui, pessoal, funcionou o sistema da bomba de injeção eletrônica porque a motocicleta não está com problema, tá? Eu estou apenas simulando que ela está com esse problema aqui para a gente poder seguir o passo a passo. Beleza. Então eu sei que a ignição, a parte elétrica da motocicleta não está com problema. Que a ignição tem, como eu falei, dupla fiação, são 4 fios. Fecha contato em 2, fecha contato em mais 2. 2 do sistema elétrico, que é seta, buzina, luz de freio, enfim. E o sistema de injeção eletrônica alimentado por outro fio. Então vamos testar ele também aqui agora. Eu vou conectar nesse outro aqui, ó, que é o fio de entrada. Geralmente os fios positivos antes da ignição são vermelhos, tá? Nesse caso aqui 12.5. Tá entrando. Vou fazer o teste do outro lado. Se for observar, ele é vermelho também. 12.5. Então eu sei que está entrando aqui na ignição para o sistema de injeção eletrônica. Quando eu conecto aqui, ó, com a ignição desligada, ele não vai dizer nada. Ele vai acender aqui o lado negativo. Não sei se vai dar para a gente ver o LED verde aceso aqui. E vai me dizer 0 volts. Só porque quando eu ligar a ignição aqui, ó, ele vai acender a luz vermelha do positivo e vai me mostrar aqui a voltagem que está sendo circulada. Se você for observar aqui, já está apenas com 12. Por quê? Porque a motocicleta estabiliza isso aqui para não ter alteração de corrente elétrica no sistema de injeção eletrônica. Beleza, vou fazer o teste agora do outro lado. Apesar que aqui eu não precisava fazer do outro lado, porque eu testei por baixo, que é o fio de saída aqui, ó, e eu vi que tem corrente elétrica saindo. Então eu não precisava do testar por cima, mas vamos lá. Beleza. 11.9. Bom, pessoal, o que eu posso tirar de conclusão aqui? Nesse caso, eu posso tirar de conclusão que fusível está ok, fio não está rompido, ignição está perfeita. Então, nesse caso, se não acendeu nada aqui no painel, o que poderia ser? Poderia ser que lâmpadas do painel, poderia ser lá também o fusível secundário, mas vamos imaginar que quando eu ligasse a ignição não acendesse nada. Então por isso que a gente está testando esse sistema dessa forma aqui. Mais para frente vai sair um outro vídeo testando mais coisas, tá? Como eu falei, o vídeo hoje a gente vai simular que a motocicleta não acende nada no painel quando eu ligo a ignição. Alguns dias atrás saiu um vídeo aqui no canal explicando os principais motivos que fazem a motocicleta não dar partida, não acender, não funcionar, tal. O link está aqui no primeiro comentário aqui, muito provavelmente no comentário fixado. Pode estar também na descrição de elétrica. Então é só você dar uma procurada aí que você vai ver o vídeo anterior. A gente vai fazer uma continuação desses vídeos aqui, tá? Então todos os detalhes que eu expliquei naquele vídeo eu vou mostrar nesses vídeos aqui. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no nosso canal. Deixa seu like, comenta, curte, compartilha.
E clica no sininho para você receber as notificações quando a gente postar os próximos vídeos, tranquilo? O que eu tiro de conclusão? Fio não está rompido, porque se tivesse rompido não ia acender aqui, quando o fio de alimentação da ignição não ia acender. Fusível não está queimado e bateria também tem corrente elétrica. Caso eu tivesse feito esse teste, tivesse chegando corrente aqui, chegando corrente no outro aqui, que entra na ignição, que são 2 fios que entram na ignição e 2 de saída, e algum desses 2 não tivesse saindo da ignição, problema seria ignição. Caso eu fizesse o teste na parte do chicote principal, no fio vermelho, não tivesse entrando corrente elétrica aqui, fio rompido ou fusível. Como a gente tinha testado o fusível, a gente poderia descartar então o fusível, beleza? Bom, então eu vou mudar a câmera novamente para a gente testar agora o fusível secundário. A gente poderia ter testado aquela hora, mas eu quis seguir o passo a passo para você pegar o raciocínio da forma correta, tranquilo? Bom, pessoal, então agora eu vou localizar aqui a caixa de fusível secundária. Nesse caso a gente tem aqui o fusível aqui dentro. Dependendo da motocicleta pode ter vários fusíveis, tá, pessoal? Para mim abrir é só eu levantar essa garra que tem aqui, ó. Eu não vou usar essa ferramenta aqui para não correr risco de quebrar a ponta dela. Posso usar uma chave de fenda, posso usar uma faca, um canivete, enfim, vou usar isso aqui, ó. Abriu, beleza. Então tá aqui, ó. A gente tem apenas um fusível, deveria ter mais 2 reservas aqui e outro aqui, mas não tem. Vamos testar aqui da forma que a gente consegue agora. Beleza, vou conectar aqui, ó. Deveria acender. Mostrar a voltagem que tem. A mesma coisa aqui, ó. Ah, não acendeu, beleza. Então, o que a gente vai fazer? Vou fazer o teste de novo com essa outra ferramenta, pessoal. Aquele ali já deu para mim entender, mas eu preciso explicar uma coisa. Aqui a gente pode usar também essa ferramenta aqui de teste de fiação. Então eu vou colocar de um lado, não acendeu, do outro não acendeu. Só porque esse fusível aqui, pessoal, como eu expliquei aquela hora, ele funciona a partir do momento que eu ligo a ignição. Então eu vou conectar ele aqui e vou ligar a ignição. Acendeu. Aqui a mesma coisa. Por isso que a gente chama ele de fusível secundário, porque ele precisa da ignição estar ligada para ele funcionar, para ele receber corrente elétrica. Quando a ignição está desligada, ele não recebe corrente de entrada, por isso que ele não acendeu nenhuma das duas ferramentas. No caso, essa aqui que é mais completa, ele me mostrou que está negativo. Por que ele mostra negativo, pessoal? Porque ele não tem corrente elétrica no sistema. Eu vou conectar novamente aqui e vai acender um LED verde aqui, ó. Então o LED verde está aceso. Verde está aceso. Se eu ligar a ignição aqui, esse LED verde vai apagar e vai acender um LED vermelho. Então acendeu o LED vermelho, quer dizer que tem corrente elétrica passando pelo sistema. O que acontece aqui é o seguinte, pessoal. Caso eu fizer esse teste nesse fusível auxiliar aqui e ele não acender, como eu sei que a parte do fusível principal, fiação, ignição está ok, fizesse o teste aqui e não estivesse chegando, o que ia estar acontecendo? O fio pós-chave, que é aquele que sai da ignição, ele muito provavelmente poderia estar rompido em alguma parte do caminho. Então por isso não acenderia. Como acendeu, então a gente poderia descartar também o fusível. Aqui acendeu tudo perfeitamente porque a motocicleta não tem problema, como eu falei. Então a gente está apenas imaginando que esteja algum problema no sistema elétrico da motocicleta. Qualquer dúvida quanto às ferramentas que a gente usou aqui, tanto a caneta de polaridade quanto essa outra ferramenta de testes aqui, ó, deixa aí nos comentários também que a gente pode fazer um vídeo especificando. Lembrando, essa ferramenta aqui já tem um vídeo aqui no canal explicando como que a gente faz ela, está lá na Especial Elétrica, é uns vídeos mais antigos aqui do canal. Então é só você dar uma procurada aí que você vai encontrar também. Mas qualquer dúvida deixa aí nos comentários que a gente acha ele aqui para você, tranquilo? Se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no nosso canal, deixa seu like, comenta, curte, compartilha e clica no sininho para você receber as notificações quando a gente postar os próximos vídeos, tranquilo? Bom, pessoal, então dando seguimento à nossa série de vídeos, onde a gente desvenda a motocicleta porque ela não funciona, seja que eu ligo a ignição
não acende nada no painel, seja que eu ligo a ignição, acende o painel, mas a motocicleta não dá partida, seja que eu dou a partida na motocicleta, o motor de arranque gira, mas a motocicleta não funciona. Então a gente vai dar continuidade a mais um vídeo aqui. Hoje a gente vai entender o que acontece quando a gente liga a ignição, as luzes se acendem, você aperta o botão de partida, mas a motocicleta não gira o motor de partida. Então, se você tiver interesse em saber o que a gente tem que testar quando a gente liga o painel, a ignição, e não acende nada no painel, vamos imaginar o seguinte: eu ligo a ignição, a motocicleta pressuriza o combustível, aciona ali as luzes do painel, mas quando eu dou partida aparece apenas esse barulho. E a motocicleta não funciona. Lembrando, isso aqui é um defeito simulado, tá, pessoal? A motocicleta funciona perfeitamente, só porque eu simulei aqui esse problema para a gente entender o passo a passo de como que a gente vai proceder para descobrir onde está o problema dessa motocicleta. No final do vídeo eu vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui para que ela apresentasse esse defeito. Bom, pessoal, quando acontece isso aí, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que testar para ver se está chegando corrente elétrica aqui no motor de partida, porque eu sei que bateria muito provavelmente não é, às vezes também dá esse barulho, mas no vídeo anterior a gente explica como que testa. Vamos supor que você fez os testes que está no vídeo anterior e mesmo assim a motocicleta não funciona. Então você vai usar aqui essa ferramenta. No vídeo anterior também a gente usou essa mesma ferramenta aqui, lembrando que ela não é recomendada para você testar sistema de injeção eletrônica, no caso sensores, mas aqui a gente vai estar testando o sistema elétrico da motocicleta, então não tem problema. Eu vou conectar essa garra na massa do motor, para quem já viu o vídeo anterior está familiarizado com isso aí, e vou fazer o seguinte, pessoal, vou encostar ele aqui, ó, no terminal do motor de partida e vou acionar a partida. Caso tivesse chegando corrente elétrica no motor de partida, no caso pulso positivo, deveria acender a lâmpada aqui dessa ferramenta. Então eu vou mudar a posição da câmera para a gente dar continuidade aqui aos nossos testes, para a gente descobrir se o problema é relé de partida, se o problema é fiação, se o problema é o interruptor de partida lá em cima. Então fica com a gente para a gente dar continuidade. Eu vou mudar o lado da câmera, a gente vai lá para o outro lado da motocicleta para a gente começar aqui os nossos testes, beleza? Bom, pessoal, então vamos continuar. Aqui agora a gente vai fazer os testes na parte do relé de partida e também na fiação que aciona o relé de partida. Antes disso, a gente precisa entender o que é o relé de partida. O relé de partida, pessoal, nada mais é do que um interruptor elétrico que, quando a gente aciona o botão de partida que vai lá no guidão, ele libera a corrente elétrica para acionar aqui o motor de partida. Porque se a gente não tiver esse relé de partida, quando a gente acionar a partida diretamente lá no guidão, por exemplo, vai haver um superaquecimento daquele botão de partida e ele vai derreter, porque ele não suporta a amperagem suficiente. Por isso a gente tem aqui o relé de partida. Bom, então eu vou continuar aqui, eu vou conectar a ferramenta na massa do motor aqui. Quem viu o vídeo anterior viu eu explicando por que a gente não deve ligar ele diretamente aqui na bateria. Se você não acompanhou, fique à vontade para acessar o outro vídeo que está aqui na descrição. Também apareceu aqui no card aqui do vídeo. Bom, pessoal, então aqui a gente vai fazer o seguinte. Aqui a gente tem 4 fios, tá? A gente tem um vermelho com branco, outro vermelho com branco, verde com vermelho e amarelo com vermelho. Isso aqui, pessoal, de marca para marca vai mudar, tá? Apesar que Honda vai ser padrão isso aqui, então não vai ter muita diferença. Exceto quando a motocicleta for pulso positivo ou pulso negativo. Nesse caso aqui a gente vai trabalhar com pulso positivo, então é bastante tranquilo. Qual moto que vai usar pulso negativo? No caso a Bis, essas motocicletas que não possuem embreagem, elas ligam apenas no neutro. Isso aí é assunto para um próximo vídeo. Hoje a gente vai focar mesmo só na parte da partida. Bom, o que acontece aqui é o seguinte, pessoal. Quando eu aciono o botão de partida lá em cima no guidão, esse fio amarelo com vermelho é o fio que traz corrente elétrica lá do interruptor de partida. Então ele deve acender quando eu acionar a partida, se estiver tudo ok com a fiação. Beleza. Então
eu sei que a parte do botão de partida, até aqui no relé de partida, tá ok. Beleza. Só porque é o seguinte, pessoal, eu testei pulso positivo. O que eu preciso para me acionar esse relé? Preciso de pulso positivo e também preciso de corrente negativa, que no caso aqui é fornecida pelo neutro, que é quando a motocicleta está em neutro, ou quando a embreagem está acionada. Algumas motocicletas só vai funcionar com a embreagem totalmente acionada. Então, nesse caso aqui, a Honda, por padrão, ela funciona em neutro e também funciona quando a motocicleta está com a embreagem acionada. Então, eu vou mudar aqui agora, vou conectar o teste no polo positivo da bateria, porque agora eu preciso testar a parte do pulso negativo, ou seja, a corrente negativa. Então, qualquer parte metálica da motocicleta que eu encostar, ela vai acender. Quem me fornece corrente negativa nesse relé de partida é o neutro ou o interruptor de embreagem. Então a motocicleta está em neutro, conectei aqui no fio verde com lista vermelha, acendeu. Se eu engreno a motocicleta, eu já não tenho mais essa alimentação negativa. O que eu preciso fazer? Eu preciso acionar a embreagem para poder eu ter corrente negativa acionando, alimentando aqui esse relé com a motocicleta em marcha. Então, quando eu está em neutro, o neutro me aciona a parte negativa do relé. Mas agora que eu engrenei a motocicleta, se eu puxar a embreagem, ele vai acender. Então, beleza, pessoal. Eu já sei que a parte de alimentação desse relé está tudo ok. Ou seja, quando eu aciono a partida lá em cima, eu tenho corrente positiva chegando aqui no relé. Quando a motocicleta está em neutro, eu tenho corrente negativa chegando aqui do outro lado no fio verde com vermelho. Com a motocicleta engrenada e eu acionando a embreagem, eu sei que eu tenho corrente negativa também acionando o relé de partida. Então, nesse caso aqui, a motocicleta deveria funcionar. Para quem é mais experiente na área, já pode ter pego onde está o problema, mas eu vou detalhar passo a passo para a gente entender bem como isso aqui funciona. Como eu falei nos outros vídeos, o nosso vídeo aqui é para quem já sabe, quer melhorar, e também para quem não sabe nada na parte de elétrica e quer aprender. Bom, e se você quer aprender mecânica da forma correta, tem alguns cursos que eu vou deixar o link aqui na descrição para você estar acessando e aprender com a gente aqui a parte de mecânica de motocicleta e também a parte de montagem de oficina. Ou seja, você já é mecânico, quer montar o seu próprio negócio, também temos uns cursos aqui embaixo. Vou deixar também um e-mail para você que quer divulgar a sua marca ou o seu produto aqui no nosso canal. Então basta você entrar em contato com a gente por esse e-mail para a gente ver qual a melhor forma de expor o seu produto ou a sua marca aqui no nosso canal, beleza? Bom, continuando, para quem já é mais experiente na área, para quem já trabalha com isso aqui, já identificou que o problema ou é relé de partida ou esse fio que alimenta o motor de partida está rompido. Por quê? A gente fez o teste lá no motor de partida, a gente viu que não está chegando corrente positiva. Se estiver saindo corrente positiva aqui do relé de partida, pessoal, então o problema está aqui, ó, nesse fio, até o motor de partida, porque a gente fez o teste lá no motor de arranque, a gente viu que não chega corrente para alimentação desse motor de partida. A gente fez os testes aqui em cima, a gente verificou que está tudo ok com a parte de alimentação do relé de partida. Eu não testei esses dois fios vermelho com branco aqui, pessoal, porque esses aqui não fazem parte do sistema de partida elétrica. Eles são apenas para distribuição da corrente elétrica da bateria para o circuito da motocicleta. No outro vídeo a gente trabalhou em cima desses dois fios, vermelho e branco. Nesse caso aqui hoje, eles não interessam muito para a gente. Bom, então a gente fez o teste. Aqui, ó, a gente tem o fio que sai da bateria e vem diretamente aqui para o relé de partida. Se você for observar, tem um B de bateria aqui no próprio relé de partida. Tem a letra B aqui bem pequena. E daqui a gente tem a letra M, ou seja, o B de bateria e o M de motor. Então eu tenho corrente alimentando o relé de partida, que vem aqui proveniente da bateria. E quando eu der partida, o que vai acontecer? Eu tenho que ter corrente elétrica saindo aqui no outro terminal para o motor de arranque. Então nesse caso aqui, pessoal,
a gente poderia descartar o restante dos testes, porque a gente sabe que está saindo corrente, mas não chega lá no motor de arranque. Então o problema seria esse cabo aqui que estaria rompido ou com mau contato. Mas, como eu falei, o nosso vídeo é para quem já entende e para quem está começando também e quer aprender. Então a gente já pode descartar aqui a parte de relé de partida. A gente sabe que está tudo ok com ele. A gente vai continuar agora fazendo os testes. Eu deixei esse fio solto aqui, tá, pessoal? De propósito. Depois no final do vídeo eu vou mostrar onde eu soltei ele para a gente fazer os testes aqui. Então, de cara, eu não precisaria continuar com os testes que a gente vai fazer aqui agora, porque o problema seria aqui, ó, do relé de partida até o motor de arranque. Eu vou mudar a posição da câmera novamente para a gente continuar agora fazendo alguns testes, caso algum desses fios aqui que a gente testou não tivesse chegando corrente elétrica e o problema não fosse aqui, a gente teria que fazer mais alguns testes para a gente diagnosticar onde estaria o problema. Então, exatamente isso que a gente vai fazer agora. Bom, pessoal, então a gente vai continuando aqui. Vamos imaginar que eu fiz aqueles testes lá no relé de partida e não está chegando corrente elétrica lá no relé de partida, nem positiva e nem negativa. Então, nesse caso aqui, agora a gente vai testar o que? A gente vai testar o interruptor de partida, que fica localizado aqui no guidão, ali do lado direito da motocicleta. Eu não preciso desconectar ele, pessoal, desde que eu saiba que o problema não é nele. Nesse caso aqui, ó, eu já sei que o conector dele é esse aqui, ó. Vou soltar ele aqui do encaixe do painel da motocicleta. Beleza. Soltei. O que eu vou testar? Eu vou testar se tem alimentação elétrica chegando nesse interruptor de partida e também se tem corrente elétrica saindo. Mas antes disso, a gente agora está prestando consultoria também para você que quer montar uma oficina, para você que quer comprar uma motocicleta, mas está perdido, não sabe qual motocicleta comprar. Então a gente está prestando consultoria também para você que quer fazer alguma dessas coisas. E também para você que tem alguma dúvida de mecânica e quer trocar uma ideia diretamente comigo, tem um e-mail aqui embaixo para você entrar em contato com a gente também, para a gente agendar o melhor horário para a gente estar conversando, beleza? Bom, então com a ignição ligada, tá, pessoal, importante. Eu vou localizar aqui o fio de alimentação do interruptor de partida. Então a gente tem um conector com 3 fios. O que eu vou fazer? Eu vou testar um por um. Caso eu não saiba qual que é aqui, ó, vou testar um por um. Então eu sei que eu testei no verde com amarelo, não deu nada. Testei no amarelo com vermelho. Esse aqui a gente sabe que é o de retorno, porque está lá no relé de partida lá embaixo. Para quem não sabe, é só testar um por um. E a gente tem esse outro fio preto. Então, como que eu vou desvendar caso eu não saiba qual que é a parte de alimentação? Bom, então aqui eu tenho preto ou o fio amarelo, verde com amarelo. Por quê? Porque esse amarelo com vermelho a gente viu lá no relé de partida que ele é o fio que alimenta o pulso positivo do relé de partida. Então eu vou conectar aqui no preto agora. Beleza, acendeu. Ah, mas eu não sei se ele é o pós-chave. Desligo a ignição. Ligo de volta. Então eu sei que é esse fio preto. No caso, pessoal, a gente está trabalhando aqui com pulso positivo. O que é pulso positivo? Quando a gente aciona qualquer interruptor, ele vai liberar corrente positiva. Algumas montadoras, como Yamaha, por exemplo, algumas motos da Honda também, Suzuki, enfim, algumas marcas utilizam pulso negativo. Então, no caso, a alimentação aqui seria negativa. A gente não poderia conectar essa garra aqui na massa do motor. A gente teria que ligar ela no polo positivo da bateria. Mas para não confundir, a gente vai trabalhar apenas com pulso positivo. Então essa garra vai ligada aqui na parte metálica da motocicleta, beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu sei que tem corrente elétrica entrando. Vou localizar aqui o fio de saída. Quando eu aciono a partida, ele acende. Caso eu tivesse corrente elétrica chegando aqui nesse fio preto, mas não saísse nesse fio amarelo com vermelho, o problema seria ou a fiação aqui do interruptor de partida ou o próprio interruptor de partida. Então, para a gente saber se realmente seria isso aí, a gente poderia fechar um jump aqui, ó, no fio que alimenta ele, no caso o preto.
e a gente podia triscar aqui agora no fio amarelo com vermelho, que é o do meio. Então, nesse caso aqui, a motocicleta deveria funcionar. Lembrando que ela não girou porque eu simulei um defeito lá embaixo. No final do vídeo a gente vai ver qual que é, onde foi que eu fiz simulando esse defeito para a gente fazer o teste. Agora, pessoal, vamos imaginar o seguinte. Eu testei aqui e não tem corrente positiva chegando no interruptor de partida, não tem alimentação para o interruptor de partida. Então, o fio preto, no caso aqui o pós-chave, estaria com defeito, estaria com problema. Como que a gente ia localizar isso aqui? A gente ia testar aqui na ignição, no fio preto com azul, para a gente ver se está saindo. Caso eu estivesse saindo aqui no fio da ignição, que é o fio pós-chave, a gente sabe que esse preto também é pós-chave, ele estaria rompido em alguma parte do circuito. Caso eu tenha alimentação entrando, tenho alimentação saindo aqui no interruptor de partida, mas o relé de partida não aciona lá embaixo, não faz esse tec-tec, esse estalo que ele deu, esse amarelo com vermelho estaria rompido até lá no relé de partida. Bom, então nesse caso aqui a gente já viu que o interruptor de partida também está funcionando. Caso estivesse entrando e não estivesse saindo, problema, interruptor de partida. Caso não estivesse sendo alimentado o interruptor de partida, o problema seria fio preto rompido. Caso a gente tivesse corrente elétrica saindo aqui no fio amarelo com vermelho, mas não chegasse lá no relé de partida lá embaixo, do lado da bateria, o problema seria amarelo com vermelho rompido aqui no chicote da motocicleta, na fiação principal da motocicleta. Bom, pessoal, então seguindo esse passo a passo aqui, você consegue encontrar tranquilamente o problema da motocicleta. A gente vai dar continuidade nos próximos vídeos, tá? Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal e quer receber aí a notificação dos próximos vídeos, clica aqui no inscrever e também no sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos. E é muito importante também que você deixe o like para poder ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas. Com isso a gente pode ajudar mais pessoas também. Eu vou mudar a câmera ali agora, para a gente ver onde foi que eu simulei o defeito, que a motocicleta não funciona. Então eu vou mudar a câmera novamente para a gente ir lá, para me mostrar para vocês onde está o problema. Como eu falei, esses testes que a gente fez aqui na parte de cima da motocicleta seriam descartados, porque eu já sabia que o problema estaria do relé de partida até o motor de arranque. Eu fiz isso aqui, esse passo a passo, apenas para você entender como que a gente prossegue esses testes. Caso a gente fizesse aqueles testes no relé de partida e não funcionasse, a gente teria que fazer isso aqui para a gente saber onde estaria o problema. Bom, pessoal, então a gente sabe, pelos testes que a gente fez inicialmente, a gente sabe que o problema estaria no fio que alimenta aqui o motor de partida. Eu deixei ele solto aqui, ó, de propósito, para a gente fazer a simulação do defeito. Eu vou conectar ele aqui para vocês verem que a motocicleta vai funcionar perfeitamente. Eu vou ligar ele aqui, vou colocar a porca aqui para travar esse fio. Vou apertar ele aqui. E agora eu vou fazer o teste para ver se realmente o motor de partida vai girar. Então eu vou conectar aqui nossa ferramenta de teste e vou dar partida. Não vai funcionar porque eu tirei aqui o cachimbo para que não funcione, apenas para a gente verificar o defeito. Beleza? Então é bem simples, se você seguir aí esse passo a passo, com certeza você vai conseguir resolver o problema, tranquilo? Lembrando que nosso vídeo é para quem já entende e quer aperfeiçoar e também para quem não entende praticamente nada de sistema elétrico, tranquilo? Nos próximos vídeos a gente vai fazer o teste aqui na parte de motor de arranque. Então vamos supor que eu fiz o teste, tem alimentação, que é o que aconteceu aqui agora, mas o motor de partida não gira. Então no próximo vídeo a gente vai dar continuidade. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que a gente tem que fazer quando a gente tem corrente elétrica entrando aqui no motor de partida, mas a motocicleta não funciona. E nosso foco hoje é o motor de partida. Então
A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai usar uma ferramenta para fazer um teste. Vamos imaginar o seguinte: está chegando corrente elétrica no motor de partida, mas a motocicleta não funciona. A gente vai usar essa ferramenta aqui para teste. A gente já usou ela em vários outros vídeos. Para quem já assistiu os outros vídeos entende como ela funciona. Os outros vídeos vão estar aqui na descrição, na playlist de elétrica. Vou conectar essa garra na massa do motor. E vou fazer para a gente fazer os testes aqui, ó. No caso, eu vou estar fazendo o teste de pulso positivo, por isso eu ligo a garra da ferramenta aqui no cabeçote da motocicleta ou qualquer parte metálica. Então o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai fazer o teste aqui o seguinte: digamos que a motocicleta não funciona, não dá partida. A gente liga a ignição ali, dá partida na moto, ela faz apenas um tec-tec e não funciona. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o teste de motor de partida. Por que a gente vai fazer esse teste? A gente vai descobrir se está chegando corrente aqui no terminal positivo. Caso esteja chegando corrente elétrica aqui e o motor não gire, a motocicleta não gire a partida, o problema é o motor de partida ou alguma outra coisa relacionada ao motor. Caso eu fizer esse teste e não chega corrente elétrica, então o problema não é relacionado ao motor de partida, e sim ao sistema elétrico. Eu explico como testar essas outras partes. Então nesse vídeo a gente vai ser mais específico, mais objetivo ao motor de partida. Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar a ignição. Quando eu aciono a partida aqui, ó, ela não gira. Ela faz apenas um tec-tec. Nesse caso aqui está funcionando porque a motocicleta está funcionando perfeitamente. Então, nesse caso aqui é só para a gente simular. Caso você fizer esse teste, chega aqui, faz apenas um tec-tec, quer dizer que o motor de partida está travado ou alguma coisa relacionada ao motor da motocicleta que está pesando esse motor de arranque e não permite ele girar. Então, nesse caso, a gente sabe que é o motor de partida está com problema. A gente vai lá para a mesa agora para a gente desmontar ele, fazer a desmontagem e verificar o que está acontecendo. Bom, pessoal, então dando continuidade aqui no nosso vídeo, antes da gente desmontar o motor de partida é necessário a gente verificar algumas coisas. Uma coisa, se ele está girando livre, se ele tem folga aqui, ó. Isso aqui é importante você verificar antes de desmontar, porque se ele estiver pesado, já é um indício de que tem alguma coisa errada. Caso ele não tenha essa folga aqui, ó, também é indício que tem alguma coisa errada. Então você já fica de olho, para evitar de você desmontar e não prestar atenção nesse tipo de detalhe. Às vezes você está iniciando ainda, não tem muita experiência na área, então já verifica isso aí antes de fazer a desmontagem. Outra coisa, esse motor de partida, pessoal, ele tem um ponto. Se a gente inverter essa parte do meio aqui, que é o ímã, os dois ímãs, ele vai girar ao contrário. Então você monta na motocicleta, na partida ele vai girar, mas ele está girando ao contrário, ele não vai dar partida no motor. Então é extremamente importante você verificar isso aqui. A gente tem a marcação aqui, aqui, aqui e aqui. Tem que ficar perfeitamente alinhado isso aqui quando você for fazer a montagem desse motor de partida. Caso ele não tenha, você verifica que ele não tem marcação ou motor de arranque paralelo, enfim, então você faz a marcação aqui, ó, para você coincidir esses pontos, tá? Aqui a gente faz a seta para cima, mostrando que isso aqui trabalha nesse sentido, porque se eu inverter ele nesse sentido aqui, colocar esse lado para trás aqui, ele vai girar ao contrário, e se por acaso eu tirar esse ímã, virar ele e montar ao contrário, ele também vai girar ao contrário. Então é muito importante você verificar isso aí antes de fazer a desmontagem. Se você tiver conhecimento, tranquilo, mas se você não tiver o conhecimento suficiente ainda, faz isso aqui para evitar dor de cabeça. Bom, e se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente. Lembrando que alguns comentários eu estou fazendo um vídeo rápido respondendo a dúvida. Se eu julgar que a dúvida
pode ser a dúvida de mais alguém, eu vou fazer um vídeo rápido explicando sobre o assunto, beleza? Não deixe de conferir também os outros vídeos que vão estar aparecendo aqui na tela final ou nos cards a respeito do sistema de partida elétrica. Então, se você tiver alguma dúvida ou quiser assistir os outros vídeos da nossa série, tá na descrição, tá aqui na tela final, tá aqui no card também para você acompanhar, beleza? Então, nesse caso a gente vai usar aqui uma chave 7 para afrouxar os parafusos, né? Nosso vídeo pode ficar um pouco longo, pessoal, então se você tiver uma certa experiência e tal, ou quiser uma parte específica do vídeo, você pode assistir na velocidade 2x, que vai andar mais rápido. Então, se o vídeo ficar longo, é porque eu quero passar aqui o máximo de conhecimento possível para quem está começando e também para quem já sabe, mas quer aperfeiçoar a técnica de motor de partida. Por isso, a gente vai fazer bem detalhado, sem pressa, para não ficar muita dúvida. Então eu vou usar aqui agora o soquete. Inclusive, isso aqui é um kit de ferramentas muito importante você ter aí em sua oficina, ou você é motociclista e costuma viajar também. É importante você ter isso aqui na mochila. Ele ocupa pouco espaço e já quebra um galho na rodovia. Então eu vou desmontar. Tiro aqui também. Vou puxar os parafusos. Toma cuidado porque a gente tem um anel de borracha aqui para fazer vedação, para não entrar água nesse motor de partida, tá? Às vezes ele sai no parafuso, às vezes ele fica aqui dentro na tampa do motor de arranque. Então é importante você saber que existe esse anel de borracha. De repente você desmonta, ele cai, você não percebe, não sabe que tem ele aqui, monta, vai entrar água no motor de partida e vai estragar as escovas. Então eu vou retirar aqui, ó, a tampa. Isso aqui é um motor que já está feito aqui a troca de escovas, tá? Estou usando aqui só para demonstração. Tomar cuidado também com a ordem das peças, tá, pessoal? Ó, a gente tem essa arruela guia. Para que serve isso aqui, pessoal? Isso aqui é uma arruela para guiar o motor de partida aqui na tampa. Essa arruela vai dessa forma aqui, ó. Ela tem esses dentes. Tá engatado aqui para guiar aqui o induzido. Se não tiver isso aqui, pessoal, o que vai acontecer? Esse motor de arranque pode trabalhar fora do centro, o induzido aqui, ó. Pode danificar esse retetor, pode danificar também o rolamento de agulha que a gente tem ali dentro, ó. Pode fazer isso aqui, ó, trabalhar riçando aqui nos ímãs. Vai ter um desgaste do ímã, vai ter desgaste do induzido, com o tempo vai estragar. Então aqui, pessoal, a gente tem essa arruela, depois a gente tem essa outra arruela, a gente tem mais uma arruela, na verdade duas, a gente tem essa arruela de material tipo um plástico, e a gente tem essa outra arruela de metal. Então na hora que a gente for fazer a instalação é importante você colocar na ordem certa, tá? Você coloca, se você não tiver muita experiência, coloca dessa forma aqui, ó. Tá colocando tudo para facilitar, depois você vem remontando para não ter erro. Outro detalhe, esse anel também de borracha, muito importante, tá? Verificar se ele não tem trinca, se ele não está ressecado. Porque isso aqui, se ele ficar ressecado, se ele estiver trincado, quando lavar a motocicleta vai entrar água também por aqui, vai enferrujar o motor de partida e também vai danificar aqui as escovas, vai derreter as escovas, elas vão desgastar bem mais rápido. Então faz também aqui a remoção. É muito comum acontecer desses ímãs aqui estarem soltos, tá? Acontece também. Então você verifica se está solto, se tem uma coisa móvel com esses ímãs. Coloca aqui também. Agora sim a gente vai puxar o induzido para a gente ter acesso aqui às escovas. Tirei o induzido. Verifica se ele não tem curto. Inclusive o cheiro dele dá pra gente saber se está queimado ou não, esse induzido aqui.
Nesse caso aqui ele está perfeito, a gente consegue ver que o cobre dele está numa coloração normal, não tem mancha preta no enrolamento. Mais para frente eu vou fazer um vídeo explicando como que a gente testa isso aqui, tanto no multímetro quanto também com a bateria. Inclusive aquela ferramenta que a gente usou para fazer o teste do motor de partida lá na motocicleta, dá para a gente fazer também o teste dele aqui. Mas isso aí é assunto para um próximo vídeo. Se você percebeu que está com coloração diferente, está com cheiro estranho, então muito provavelmente que esse induzido pode estar em curto. Um sintoma que ele apresenta para a gente é um aquecimento muito rápido do motor de partida. Então você deu 2 partidas, você pega aqui, encosta aqui, ó, você percebe que está muito quente, isso aí é sinal que está em curto. Então, beleza, verifiquei que não está com cheiro estranho, não tem enrolamento queimado. Aqui também está ok, eu coletei a parte do coletor das escovas. Tem um vídeo que eu explico como que a gente faz a retífica desse coletor de escovas, inclusive é esse induzido aqui. Tá aqui também na descrição de elétrica. Só você dar uma procurada aí na playlist de especial de elétrica que vai estar lá. Então, tá desmontado aqui a parte do motor de partida. Aqui agora, pessoal, a gente tem as escovas, que é essas peças, essas 2 peças aqui, ó. E a gente tem aqui por trás as molas das escovas. Então, é uma mola para cada escova. Nesse caso aqui a gente tem apenas 2. Alguns motores de partida têm 4 escovas, tá? Então esse aqui tem apenas 2. Aqui a gente tem outra mola. Importante você colocar ela num lugar que não vai perder, não vai sumir. Apesar que se você for substituir a escova, essas molas costumam vir, tá? Na escova nova, mas para não ter risco de perder, você cola elas aqui no ímã. Importante tomar cuidado para não montar elas caídas aqui dentro. Você monta, não percebe, monta, ela vai enrolar aqui no motor de partida e vai estragar também o induzido. Aqui a gente tem mais 3 arruelas, tá, pessoal? Aqui são as 3 de aço, são 2 mais finas, uma mais grossa e a outra aqui embaixo. Então vou colocar aqui também na mesma ordem que vai, então é uma fina, uma mais grossa, outra fina. Beleza, então aqui a gente tem a parte das escovas. Como que eu vou verificar se tem desgaste nessas escovas, pessoal? Caso ela tenha encurtado aqui, ó, esteja curta ou esteja deformada, se você for observar, ela tem uma parte que é um pouco arredondada, justamente para coincidir aqui com o coletor das escovas, ó. É porque ela tem desgaste. Alguns casos chega a pegar aqui na cordoalha da escova. Gira tanto tempo que chega a comer a escova totalmente e pega aqui também nesse fio aqui. Então agora a gente vai fazer a retirada dessas escovas para a gente dar continuidade aqui no processo. Vamos imaginar que a gente vai substituir essas escovas. Então a gente tem um parafuso aqui, ó. Acontece bastante também, pessoal, desse parafuso aqui tá travado, tá? A gente vai tirar ele, está travado, não sai, quebra. Tem o vídeo também que eu explico como que a gente remove esse parafuso, faz a rosca nova aqui. Tá também na playlist especial de elétrica. Que a gente vai ter outra arruela que vai por cima da escova. Do outro lado a gente tem outro parafuso. Importante verificar isso aqui, pessoal, principalmente a parte negativa, que é a escova negativa, que é essa aqui, que vai aterrada no motor de partida. Tem que ficar bem apertado, tá? Porque se ela ficar bamba, ela vai dar mau contato e vai oxidar e vai parar de funcionar. Pessoal, a gente está prestando consultoria também, tá? Para você que quer comprar uma motocicleta, para você que quer montar uma oficina, para você que quer aprender um pouquinho mais sobre mecânica, tem um e-mail aqui na descrição do vídeo para você entrar em contato com a gente, para a gente agendar aqui um bate-papo diretamente comigo, tá? Então, se você tiver algum desses interesses, pode entrar em contato com a gente aqui. E se você quiser receber o nosso vídeo antes de todo mundo, basta você clicar em Seja Membro, que você vai ter acesso antecipado quando a gente postar um vídeo novo. Então vamos continuar. A gente vai remover agora o suporte das escovas, que é essa peça de plástico. A gente tem também 2 isolantes, também de material plástico. Importantíssimo, tá? Se você monta sem eles também, a escova, principalmente a escova positiva, que é essa aqui, vai fechar curto aqui na carcaça do motor de partida e o motor não vai funcionar.
Então a gente chegou aqui praticamente no final. A gente vai remover essa porca aqui para me explicar para vocês como que a gente vai tirar aqui fora essa escova. Eu vou usar uma chave 10. Vou soltar aqui, ó. A gente tem essa porca. Aqui a gente tem mais arruelas de tipo um plástico, um amianto, um plástico para isolamento. A gente tem essa grande. Tem duas menores em cima. Tá aqui também. Aqui a gente tem outro isolante, tá? Importante também verificar se ele não está quebrado, porque se ele quebrar, esse parafuso entrar em contato diretamente com a carcaça do motor de arranque, vai fechar curto também. Aqui a gente tem outro anel de borracha para vedação, para não entrar água por aqui. Beleza, então a gente desmontou totalmente o motor de partida. Outro detalhe que você tem que prestar atenção, se tem folga entre essa parte aqui do induzido e o alojamento dele ali, ó. Você coloca ele aqui, percebeu que ele está folgado para os lados, sinal que tem alguma coisa errada. Se você olhar, viu que tem desgaste ali dentro também, já pode descartar aqui essa tampa do motor de arranque. Então ele tem que entrar facilmente. Se ele entrar pesado, é porque está errado. Se ele entrar e tiver folga lateral, assim, ó, embaixo, também está errado, tem desgaste ou no induzido ou aqui na tampa do motor de arranque. É mais comum que seja ali, porque isso aqui é um aço, então muito dificilmente vai desgastar. Essa folga aqui é normal, não pode ter folga nesse sentido. Aqui a gente tem essa folga porque ele está sem a outra tampa aqui para guiar, então é normal dar essa folga. Bom, então agora a gente vai dar início aqui ao procedimento de montagem desse motor de partida. Então a primeira coisa que a gente faz, a gente vai colocar a escova positiva. Essa aqui, ó. Passei ela. O isolante tem uma ponta, se a gente for observar aqui ele tem uma ponta. Ela vai para cima, vai coincidir com esse rasgo que a gente tem aqui na carcaça do motor de partida. Então vou montar ele aqui. Importante também deixar a saída daqui da cordoalha para cima, no mesmo sentido desse pino aqui, ó, do jeito que tá ali, não deixar ela para os lados aqui, ó, ou para baixo, porque ele vai ficar curto. Então coloca para cima. Coloca esse anel de borracha, se você quiser substituir ele também pode, tá? Não tem problema, nesse caso aqui eu não vou substituir porque isso aqui é novo, a gente colocou há pouco tempo. Beleza, eu coloquei a arruela maior, de vedação, isolamento. Vou colocar mais uma e a terceira. O que vem agora? A porca. Então coloquei a porca, vou apertar só com a mão por enquanto. Pode dar um toque com a chave aqui, para garantir que aquele anel de borracha que a gente tem nesse parafuso fixe bem no lugar dele. Vou colocar os isolantes, um em cada lugar, não tem como a gente montar errado. Pelo formato dele a gente consegue ver onde ele vai encaixar. Então coloquei aqui. Vou ver se eu melhoro a iluminação, pessoal. Bom, então montei. O que eu vou fazer? Eu vou colocar agora o suporte das escovas. Notem que ele tem essa parte mais alta aqui embaixo. Ele vai coincidir justamente com o rumo, o alinhamento da escova positiva, que é para ali, ó. Se a gente tentar colocar ele virado também não vai conseguir, não vai dar. Vamos imaginar que eu tentei colocar ele aqui, ó. Não encaixa, tá vendo? Então, isso aqui é algumas coisas que não tem como montar errado, mas se você não souber, você pode ficar aí debatendo até descobrir a forma correta. Então beleza, vou colocar ele aqui, vou girar ele, encaixei. O que eu vou colocar agora, pessoal? Eu vou colocar o parafuso que fixa o suporte das escovas no lugar. O outro vai com a escova. Então, vou colocar aqui. Vou colocar ele na chave aqui. Se você quiser substituir esse parafuso também pode, tá? Nesse caso aqui ele não está muito legal, mas como a gente não vai instalar esse motor de arranque na motocicleta, isso aqui é apenas para treinamento, nossos cursos aqui, eu vou montar ele de volta. Já foi desmontado milhares de vezes, para falar a verdade. Então vou colocar aqui agora.
aperta, verifica se o isolante não saiu da posição, porque se você apertar esse suporte das escovas com ele fora de lugar, pode quebrar aqui o suporte da escova, então vai ser uma dor de cabeça que você vai ter. Beleza, então agora eu vou colocar a outra escova, vou colocar a arruela ali, ó. Agora eu vou descer aqui a outra escova, que é a escova negativa. Aperta bem, tá? Não precisa apertar excessivamente, porque senão você vai quebrar esse parafuso. Mas faz um bom aperto, de jeito que ele não vai ficar frouxo. Posso chegar o outro agora também. Se isso aqui fica bambo, pessoal, se cai e solta aqui dentro, vai danificar o induzido também, tá? Então muito cuidado com isso aí. Bom, então eu coloquei as escovas, agora a gente vai colocar as molas para a gente continuar aqui a montagem desse motor de partida. Bom, se você tem interesse em aprender mecânica da forma correta, tem alguns cursos que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você estar acessando, para saber um pouquinho mais. Se você quer montar a sua própria oficina, se você quer aprender mecânica, tem os cursos aqui embaixo. Vou colocar a mola, coloco uma do lado, vou colocar a escova aqui, ó, e vou empurrar ela aqui, ó. Tem que verificar se ela está tendo esse movimento, porque se ele ficar travado aqui no fundo, ou a escova estiver agarrando, é muito comum às vezes a escova paralela, suporte também paralelo. Acontece, você monta aqui, a escova fica toda recuada, você tira a mão aqui, a mola não tem pressão suficiente para empurrar ela de volta. Vou colocar aqui agora a outra mola, da mesma forma, encaixo ela aqui dentro. É um pouquinho chato de fazer, tá pessoal, esse serviço aqui, mas dá para fazer. Vou colocar aqui agora a outra escova. Beleza, encaixei. O que eu uso para travar, pessoal? Ó, trava de lâmpada de farol. Se você quiser usar um alicate de bico também, daqueles alicates de abrir trava, você coloca ele aqui, segura, vai abrir. É um pouquinho mais complicado porque você vai ter que ficar segurando o alicate. Nesse caso aqui, eu vou espetar aqui a parte do grampo de trava de farol lá, ó. Posso soltar isso aqui e posso dar continuidade aqui na montagem do motor de partida sem problema, sem precisar ficar segurando aquilo ali. Então eu vou pegar aqui agora as arruelas. Lembrando, é uma fina, uma mais grossa e a outra fina por cima, então a mais grossa vai no meio. Vou colocar aqui, ó. Muita gente passa graxa aqui, tá pessoal? Não recomendo. Se você for passar, passa só um pouquinho no fundo. Nunca passe em excesso, porque quando esse motor girar, a centrífuga vai jogar a graxa aqui nas escovas e vai isolar esse motor de partida. Então eu vou colocar aqui dessa forma, com cuidado. Quando eu empurrar aqui, ele vai jogar a trava para fora. Tirei a trava. Vou afastar aqui as molas, ó. Essa é uma posição legal para elas. As molas não, perdão, as cordoalhas da escova. E vou girar. Porque se eu monto, não giro, e por acaso essa escova está encavalada, alguma coisa, quando o motor de partida for da partida, ele vai quebrar a escova. Beleza. Coloquei essa parte. Agora a gente vai colocar a parte do ímã. Lembra aquela marcação que a gente fez? O lado que vai para cima. Então, dependendo do solvente que você for usar para lavar isso aqui, essa marcação vai sumir. Então, o ideal é que você faça uma marca da parte de baixo do motor de partida, onde não vai ficar aparecendo com a chave. Você faz um risco nele aqui, ó, para você marcar. A gente usou a canetinha aqui, mas o ideal, se você for usar um solvente, uma gasolina, alguma coisa para lavar isso aqui, você faça uma marca mais forte. Verifique se não tem nada grudado ali dentro, que é muito comum. Às vezes você coloca a ferramenta aqui, ó, coloca o corpo do ímã em algum lugar e ele puxa alguma arruela, algum parafuso, alguma coisa. Então sempre que você for instalar, verifica se não tem nada grudado nesse ímã. Corte para baixo, coincidindo aqui.
com cuidado para não puxar o induzido, tá? E colocar tudo a perder. Encaixou. Verifica a integridade do anel aqui de vedação. Vou colocar aqui a outra borracha, o outro anel. Beleza, então agora eu vou colocar as arruelas para a gente finalizar aqui a montagem desse motor de partida. Então coloco uma das pinas, a arruela plástica de isolamento e por cima a outra arruela. Então são 3. Coloquei. Essa aqui, pessoal, você não coloca diretamente aqui, ó, porque ela pode, quando você for fechar isso aqui, pode coincidir, esses dentes coincidir aqui, ó. E você vai apertar e esse motor de arranque vai ficar travado. Então você coloca ele aqui, vai fazer esse movimento, ó. Encaixou, beleza. Ah, mas está fora do ponto, beleza. Só eu girar aqui agora, coincidiu a marcação. Vocês podem observar que tem aquela marcação do próprio motor de arranque, tem também a marcação que a gente fez. Coloca os parafusos, verifica se não caiu aqui os anéis de borracha. Coloquei um, coloco o outro. Só apertar. Nesse caso eu estou usando uma chave 7 mm, viu, pessoal? Então eu encosto um, não aperta totalmente, encosta um, encosta o outro. Dou o aperto final. Não tem necessidade de fazer um aperto excessivo também, tá? Só mesmo para travar e garantir que isso aqui não vai desmontar. Terminei. Vou verificar aquelas folgas que a gente viu inicialmente. É normal, tá? Tem que ter. Você está girando livre. Para mim fazer o teste aqui agora, pessoal, é só eu chegar essa parte aqui do parafuso na parte positiva da bateria. E com um parafuso, um fio, uma chave velha, alguma coisa assim, você vai tocar o polo negativo da bateria e o motor de arranque tem que girar. Feito esse teste, o motor de arranque girou, então é porque está tudo funcionando. Então você monta lá na motocicleta e é só da partida que vai funcionar. Caso você fizer esse teste, conectou aqui no polo positivo da bateria, triscou a chave aqui no negativo, o motor não girou, tem alguma coisa errada. Então você não perde tempo montando ele na motocicleta para depois ter que desmontar. Algumas motocicletas são um pouquinho mais complicado, então você vai perder tempo montando, não funciona, você tem que desmontar. É importante também verificar a integridade desse anel que a gente tem aqui, ó, daquele retentor que a gente tem lá dentro. Se você desmontou o motor de partida, verificou que ele está todo cheio de óleo, sujo de óleo, sinal que o retentor que a gente tem aqui dentro, aquele que eu mostrei mais no início do vídeo, pode estar com problema também. Então você vai perder aí o seu trabalho. Bom, e se você quer divulgar a sua marca ou o seu produto aqui no nosso canal, o e-mail para você fazer isso está aqui na descrição, tá? Para você entrar em contato com a gente, para a gente ver qual que é a melhor forma de expor aqui o seu produto ou a sua marca aqui no nosso canal, tranquilo? Se tiver ficado alguma dúvida, deixa nos comentários, lembrando que alguns comentários que eu julgar mais importantes, que pode ser a dúvida de mais pessoas, eu vou fazer um vídeo rápido explicando sobre o assunto, beleza? Lembrando que a gente vai dar continuidade nesses vídeos, então se inscreve aqui no canal se você não for inscrito ainda, curte o vídeo, comenta e também compartilha o vídeo com seus amigos, beleza? Então é isso, um grande abraço e eu te aguardo no próximo vídeo, se Deus quiser.